Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Shalom, Laila Tov, boa noite em hebraico. Daqui a pouco nós estamos entrando na noite, não é? Deste domingo, ok? E nós estamos dando a continuidade de uma transmissão, talvez que você nunca ouviu, nunca assistiu, nunca chegou até você lá na sua denominação, na sua igreja. Não é verdade? Mas, como eu sempre digo, essas transmissões, deixa eu me ajustar aqui, elas não são elaboradas. Em primeiro lugar, eu peço inspiração para a espiritualidade, para partilhar conhecimento. Em hebraico, nós usamos a palavra porção. Por que porção? Porque nós nos alimentamos, não é? Espiritualmente, mentalmente, enfim, de algo que nos vai dar nutrição, proteína, carboidrato, em virtudes, em aspectos morais, éticos, né? Fazendo-nos caminhar pelo caminho, pelas veredas, pela estrada da justiça, do bem, do certo, do correto. Amar a esposa, amar o filho, amar a família, não é? E se desviar dos tropeços, se desvincular, separar de tudo aquilo que nos prende como arapucas, como gaiolas, de tudo aquilo que nos prende aqui, mexe com a nossa cabeça, não é? Muda a nossa maneira de viver. A revelia é a vontade de um sistema. Então, nesta paraxá de hoje, nós vamos dar continuidade sobre a vida desse homem chamado, conhecido por todos, não é? No Ocidente, com o nome Jesus, mas em sua terra natal, onde ele nasceu, o seu nome Yeshua há variações de Yahushua. Por que Yahushua? Porque os escritos mais antigos, não é? Está como Yahushua e não como Yeshua. Mas o importante não é se é Yahushua ou Yeshua ou Jesus. O importante é o que esse homem, este jovem, sofreu, passou, ensinou e atendeu e dedicou com toda a sua crença, a sua fé judaica e a sua crença num Pai, e estudou tanto Yeshua no seu tempo que tornou-se um sábio acima da média de todos os sábios de seu tempo, ao ponto de aprender a fazer curas, os ditos milagres lá no seu tempo, para os desvalecidos, segregados, marginalizados, condenados,
aprendeu a entender e a se colocar no lugar do outro antes de condená-lo, antes de usar a lei. Ele aprendeu que todos nós somos falhos, não é? Todos nós somos passíveis de erros. Todos nós, em algum momento da vida, cometemos deslizes. Mas Jesus foi assim. Yeshua foi assim. Um rabino e também, muitos evangélicos não sabem e católicos não sabem, Jesus foi um fariseu de sua época. Calma lá, ele foi um fariseu, ele foi uma das pessoas que estudava, se dedicava de forma exasperada, exagerada à Torá, os profetas, a lei, mas não para castigar as pessoas, como os seus colegas ou patrícios ou irmãos judeus, também fariseus, que o faziam isso por motivos escusos, espúrias, párias da religiosidade do tempo, que maltratavam, que exploravam, que castigavam, torturavam as pessoas mentalmente e também vias de fato segundo o Código Penal. Mas Jesus, como fariseu, ele era o fariseu. Porém, a gente começa lendo alguns textos da Escritura para tentar passar para você, como eu disse, essa outra perspectiva, esse novo olhar, essa nova visão horizontal. O ser humano por trás do Jesus e do Yeshua místico. O Jesus Deus. O Jesus, a deidade dele. O Jesus, filho do Deus Altíssimo. Nós passamos na outra live, que está no meu canal do YouTube, sobre a questão sacrificial, holocausto, oferenda do Pai para com Jesus para perdoar pecados da humanidade. Essa história de que um ser humano ou alguém tem que morrer para perdoar, lavar, purificar, salvar outras pessoas, é uma história extremamente absurda e de origem pagã. Nada a ver com a espiritualidade. E isto foi dito, foi mostrado, foi lido, foi provado desde o pai Abraham com Isaac, que foi interrompido, até Vaikra, Devarim, Bemidbar, Shemot, até os livros pentateucos, até a Torá do próprio Moisés. Lá está escrito: não quero que vocês passem os vossos filhos pelo fogo, que matem os vossos filhos, que assassinem os vossos filhos em rituais a outros deuses, muito menos a mim, não quero. Quanto mais a mim, eu não quero. Em Jeremias, a gente viu, Jeremias 19, que vai dizer: nunca passou pela minha cabeça e nem nos meus pensamentos, no meu coração, nunca projetei, nunca imaginei requerer vossos filhos como sacrifício vivo. Você viu. Então, essa história macabra de que um ser humano, um indivíduo, com todo respeito, um jovem, um cara que só fez o bem para os sequelados, segregados de seu povo. Por que ele teria que ser espancado, chicoteado, carregar coroa de espinho, tomar paulada? Por que ele teria que ficar nu? Por que ele teria que ter passado por coisas que é vergonhoso dizer aqui, que é um escândalo muito grande para você, nas mãos dos soldados romanos na noite que foi entregue? Por quê?
quê? Por que ele se permitiu e ele aceitou tudo isso? Você vai dizer, não, porque escatologicamente, Isaías 53, ele era o Cordeiro de Deus, ele tinha que passar por isso, morrer pela humanidade, carregar as nossas dores, os nossos pecados, as nossas enfermidades, era sobre ele. Será que Isaías 53 está se referindo a uma pessoa somente? Essa é a visão que a escatologia cristã, católica, protestante e evangélica passa para você. Você acha justo isso? Uma pessoa se lascar, se ferrar, sofrer dores alucinógenas, ser rasgado vivo, para mudar o quê? Fala para mim. Seja realista. Sai do campo espiritual, espiritualizar as coisas. Ai, mas o mundo mudou o marco da história, mudou. Mudou o quê? Fala para mim. Fala para mim. O que mudou? Ele foi trucidado, moído, ele foi agredido, ele foi rasgado totalmente para apagar os pecados do povo. Que povo? Yeshua morreu por você? Ou Yeshua morreu para o povo de Israel, para os judeus? Ele veio para os de sua casa. Vamos lá, diz as profecias. Jesus morreu por toda a humanidade, pelo mundo inteiro? Ou ele morreu só pelos judeus, pelo povo de Israel? Você é judeu? Você é ascendente, você é descendente de Israel, do povo de Israel? Foi necessário Jesus morrer por você ou para o povo dele? Escatologicamente falando, no campo judaico, bíblico, messiânico. Se for por esse lado, você está fora. Mas não é isso que eu vim discutir hoje, ok? A discussão, no bom sentido da palavra, dessa paraxá, desse alimento, dessa transmissão, é: por que Jesus teve que passar por isso? Ficou dito, explicado, explanado, que para você estar salvo na espiritualidade, você não precisa nada do que passaram para você até agora. Infelizmente, é triste, né? É uma decepção, depois de 10, 20, 30, 40 anos, você alimentando a família ou as famílias dos seus pastores e padres e papas e fundadores, igrejas caríssimas, bancos, poltronas de veludo lá em cima, não é? Inclusive no meu canal do YouTube você vai encontrar lá no meu canal, Reflexões da Alma, você vai encontrar lá o trono, não é? A cadeira de Moisés e o banquinho de Jesus, que era marceneiro. Você vai entender muito bem porque que existe todo esse sistema, toda essa estrutura, essa nave de templos, essa coisa de catedral gótica, não é? Esses templos enormes, não é? Das igrejas católicas, igrejas evangélicas, igrejas dos mormons. Por que existe tudo isso? Não tem nada a ver com Deus, não. Você está completamente enganado. Bom, vamos começar então a nossa live de hoje, falando sobre, de forma humana, não é? Literária, para você entender um pouco que talvez Jesus tenha sido vítima de uma bitolação, fanatização, de uma crença, que essa crença talvez ela veio com força, criada, elaborada pelos Elohims do seu tempo, um Elohim que eu falo, um
sumo sacerdote, um profeta daqui, para encobrir talvez um grande escândalo que eu não vou comentar aqui. E dar o ar de que ele seria filho do Espírito Santo, não é? Para ser então o Messias, ungido, o chamado. E o que aconteceu? Isso o levou a sérios problemas psicológicos, que o fez crer e o fez acreditar piamente, cegamente. Realmente, eu sou o único em todo o universo, mundos, buracos negros e galáxias, antes do começo, meio, fim, eu sou o único filho do Deus Pai. Eu sei que eu sou, porque Zacarias, o meu tio, falou, pai de João Batista, porque Yosef, que me criou, falou, Miriam, minha mãe, falou, que o anjo Gabriel falou, e também Ana, minha avó, falou, e também o meu avô, que já morreu, Simeão, que era profeta lá no templo, falou, eu sou o escolhido. E ninguém tira isso de mim. E essa criança foi criada no sistema religioso judaico, era judeu, foi criado ali, conheceu, estudou a Torá, tudo, pá. E ele cresceu, e no tempo em que ele se achou, então, inspirado por Deus, para começar o seu ministério público, de levar o evangelion, que é a palavra evangelho, quer dizer boas novas. Obrigado, André, José. Seja bem-vindo aqui. Você, sua casa, sua família. Shalom para vocês. Levar as boas novas aos oprimidos, etc, etc, etc. Porque já no seu tempo, o judaísmo, os fariseus, Anás e Caifás, os escribas, os oficiais do templo, os soldados do templo, todos estavam corrompidos por uma série de mentiras. A começar por Zoroastro, não é? Um teólogo poderosíssimo, famoso, inteligentíssimo, não é? Que trouxe a ideia, baseada no livro de Enoque e tantos outros livros, de demônios, diabos e infernos. Fora a mitologia grega, fora a mitologia babilônica, a mitologia romana e a mitologia sumérica e egípcia. Essa salada, esse combo todo de culturas e momentos de escravidão, momentos de invasão a Jerusalém, momentos do povo se misturar com outras culturas, gerou tudo isso. Corrupção dos fariseus, gerou mitologia, lenda, diabos, demônios, espíritos malignos, etc. Essas coisas todas. E até mesmo a crença aí, talvez, no tal inferno, no Hades, que é de origem grega, que é um personagem da mitologia grega, lá de Zeus, que briga, quebra o pau com a família e é lançado no submundo, e lá ele vai ser o deus do submundo, da morte. Essas coisas todas, essas bobagens, Minotauro, enfim. E isso vem crescendo. E o interessante é que Jesus cresce no meio de tudo isso, aprende tudo isso, e até fala sobre isso. O lugar das trevas, do ranger dos dentes, etc, etc, etc. A pergunta que eu faço para você, como que um jovem de 30 anos, 31, 32 anos, sendo ele Deus, semideus, filho do Eterno, que é onisciente, que é onipresente, que é onipotente, que conhece o presente, passado e futuro, que conhece todas as civilizações que já existiram, e que sabe que tudo aquilo é mentira, é lenda, como que ele vai respaldar essa ideia lendária, mitológica de inferno, de chamas ardentes? Na minha canal do YouTube eu estou explicando tudo isso, e eu estou explicando como que Jesus aplica isso e a linguagem que ele usa, que é totalmente diferente sua, pastor, sua, padre, de amedrontar as pessoas, ok? Então, assim, vamos começar essa transmissão de hoje falando sobre como Jesus teve e qual foi a maior decepção deste homem tão, claro, bondoso, sábio, inteligentíssimo
e com poderes paranormais, com poderes, com fenômenos que ele realizou, de curas instantâneas, de milagres, essas coisas, como que esse homem que atendeu uma condenada por adultério, não é? Como que ele atendeu um casal homossexual, centurião, com o seu namorado na cama, que estava morrendo, como que ele fez tudo isso, trazendo o amor à humanidade e à igualdade, e por causa dessas coisas, ele foi condenado. Isso foi uma somatória, ele foi condenado pelo sistema religioso perverso dos fariseus. Ok? Vamos lá. Como que ele sofreu e qual foi a maior frustração, decepção, a maior dor que Jesus sentiu na sua vida? Eu vou revelar para você agora. Bom, a gente vai começar a ler esse texto aqui, ó, não é? Que eu li na live anterior, tá bom? A gente vai ler o texto de Matatias, ou Mateus, capítulo 7, versículo 9, escrito 27 anos depois de Cristo. E diz assim em grego: Tis ekrimon esti anthropos hos ean huios aeteon artos autos me, epididome litus. Ou seja, Jesus está dizendo para os fariseus, o pessoal que é ruinzinho lá, diz que tem Deus no coração, mas é ruim pra caramba. Ou qual dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Quem dentre vocês aí, que se o filho pedir pão, vocês vão dar pedra? Ele continua, em grego, kai enaiteon, ictis autos me epididome, ops. Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra. Qual dos seus filhos, que também se pedir peixe, vocês vão dar cobra para ele? São filhos de vocês. Vocês não são pai? Hã? Por mais perversos e ruins que vocês são com os outros, mas com os filhos de vocês em casa, vocês dariam pedra no lugar de pão? Dariam cobra no lugar de peixe? Versículo 10. On, de Mateus, capítulo 7. On, emeison, ponerons eidon de dome, agatos doma, rimon tecum, tecnon posos, malon rimon pater, ou en auro, oranos de dome, agatos auto aeteon. Ora, se vós, ele conclui, se vocês, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, aqui Jesus, em Mateus 7, 9 até o 10, ele coloca o Pai dele, ou Deus, como o ser mais bondoso do mundo. E chega até fazer uma comparação meio esdrúxula com o Pai humano para com o Pai espiritual. Correto? Ok. Agora, dá uma olhadinha aqui nesse texto que eu reservei para nós lermos aqui essa noite. Opa, aqui. Esse texto que eu reservei para nós lermos essa noite. Então nós lemos que em Mateus 7, 9, Jesus faz essa comparação com o seu Pai. A gente precisa analisar as coisas não só espiritualizando as coisas, não só no campo do sentimento ou das emoções, porque no campo dos sentimentos eu sinto, eu sinto, eu tô chorando. Segura a onda aí, ô pentecostal. Porque uma missionária da Igreja Assembleia de Deus da Lapa, aqui em São Paulo, na Zona Oeste, uma vez veio se confessar e conversar comigo na casa da minha prima, lá na região ali de Pirituba. Essa mulher sentou, chorou. Eu falei, por que tá chorando, senhora? Ela falou, por quê? Porque fiquei viúva, depois meu filho começou a desenvolver um câncer, ficou definhando na cama.
E na igreja que eu frequento, na Assembleia de Deus da Lapa, não adianta ficar nervosinho não, os pastores da Assembleia de Deus da Lapa, o pessoal, se quiser processar, fica à vontade, porque eu não estou citando nem o nome da irmã, nem o nome do pastor, nem o nome do irmão. Um círculo de oração, o fogo pegando, e era língua para cá, era língua para lá, era recado para cá, recado para lá, aquela coisa toda, até que ficaram, as irmãs desenvolveram ali uma sincronia, né? E começaram a arrastar um cara, um varão de fogo, um varão de Jeová. A irmã tá carente, tá sozinha, precisa de um varão. E aí, o que acontece? Um começou a dar recado, olha, um varão está preparado, esse que eu estou preparando um homem para ti, um varão para você, etc, aquela coisa toda, parará. E daqui a pouco o varão vem, dá um recado para ela também. Ela sofreu tanta opressão, tanto recado de sentir, por isso que eu falo, esse negócio de sentimento, de sentir, estude primeiro, analise as coisas com o olho clínico, didático, literatura, narrativa, ver o que está acontecendo, se é isso que está no seu coração, se é isso que você quer, se é nesse embrulho, nesse rio sarapuca que você quer entrar, para depois não culpar Deus, ou não culpar o pai, não culpar a mãe, não culpar ninguém. Aí foi. Mas tem essas maldades, essas influências do mundo evangélico. Tá cheio de casamento frustrado, de mulher estuprada, apanhando, tomando porrada em casa. De um cara que em casa é um bode, é um diabo, é um demônio, e na igreja é uma ovelha, é um santo, um pregador. Tá cheio. Bom, e aí o que acontece? De tanto fazer impressão nela, na sua fragilidade, no seu luto, e na sua dor de mãe perdendo seu filho, ela acaba aceitando a vontade do Senhor por profecia e casa com esse cara. Esse cara entra na casa dela, 4 meses depois esse cara tá abusando dela, tá maltratando o filho com câncer em cima da cama, o filho veio a morrer e depois ele começa a tomar o carro do marido, o carro dela e queria tomar a casa dela, passar por nome dele, varão do Senhor, enviado por profecia e por revelação. Então não adianta vocês virem com espiritualização para cima de mim que não vai colar. Não vai colar. Quando vocês pensam que eu estou chegando agora, ó, já estou nessa estrada faz tempo. Já dei seminário, faz vários seminários, várias aulas nas assembleias da vida por aí, em igrejas pentecostais por aí. Várias, ó. Eu já venho dando aula faz muitos anos. Então não vai rolar essa história de que eu sou a letra mata, mas o Espírito vivifica, o Senhor está sendo usado pelo mal. Não tem mal nenhum aqui, estamos falando da Bíblia. Estamos falando aqui de textos bíblicos. Ok? Muito bem. Vamos para o lado literal da coisa, então, dessa narrativa aqui. Eu começo essa live, olha que interessante. Olha só, o Davi da Bíblia, na sua Bíblia aí, se você pegar, no Terrilim em hebraico, que significa salmos, não é? Não se fala capítulo. Primeiro a gente vai falar assim, ó, Terrilim, cântico. É Cântico 103, versículo 13. Cântico 103, 13. Pronto. Olha o que o Davi fala lá, para você que está habituado, o que o Davi fala no Salmo capítulo 103, versículo 13. Olha que interessante isso. Leia, vou ler para você e você vai raciocinar comigo. Diz assim, Davi não fala na verdade, tá? Davi está cantando isso aqui, todos os salmos é cantado com harpa, ok? É um canto, é um cântico. Então vamos lá, Davi está dizendo assim, está cantando assim, ó, em hebraico, Keharen Av Albanim Hi Ham Yerver Al Yerea If Al Yerea If. O que é isso? E continua no 14. Assim. Kiru Yada Itzerenu Zakur Kiafar ou Zahur Kiafar. Anachnu. O que Davi ele cantou aqui? O que ele diz? Olha que profundo e bonito isso.
como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. A associação que Davi faz ao Adonai, ao Eterno, é de um pai, correto? Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Que Karen Havel al Banin Rikan e a rever al Yeriafi. Pois ele, olha só aqui no versículo 14, pois ele, Davi está dizendo que ele, esse pai, esse Deus como pai, pois ele conhece a nossa estrutura, lembre-se de que somos pó. Esse versículo, esse canto aqui, eu usei ele várias vezes para aplicar sobre as pessoas terem um pouco mais de inteligência e não saírem por aí, nem você que é católico, muito menos evangélico. O evangélico tem uma língua grande. Eu nunca vi um povo mais fofoqueiro para delatar um ao outro na igreja. Um erro, um deslize que você cometeu, uma falha, uma briga, uma ofensa, alguma coisa que você fez, você não vá se confessar ao padre e nem ao pastor. Eu estive lá na Igreja Católica Apostólica Romana, lá na secretaria. O padre estava lá falando sobre quermesse. Por alguns motivos de ecumenismo, eu estive lá. Eu vi, os padres não me viram, eu vi os padres homossexuais falando palavrão, falando com o outro, como os homossexuais falam no mundo, não é? Aquele jeito, por isso que é a hipocrisia, por isso que eu falo, não adianta querer meter o pau no homossexual no mundo e depois ser homossexual escondido por baixo de batina na igreja. Eu vi eles falando sobre uma senhora, uma beata, um membro católico, eles falando sobre a confissão dela e dando risada das coisas que a senhora fazia. Vai confessar com o padre. Confessa que eles tiram o maior sarro das suas confissões entre eles. Vai conversar com o pastor, que ele conta para a esposa dele, depois ele conta para a esposa do outro, e assim vai, uma bola de neve, a igreja inteira está sabendo do que você fez. Por isso que eu usei esse versículo aqui, Salmo 103, 14, Terrelim 103, 14, para aplicar isso. Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra que somos pó. Ou seja, que Rui Yadá Yitzerenu Zakur Kigafar Anerenu. Ou seja, quando você quiser confessar alguma coisa, o Yeshua diz, está lá em Mateus 6, entra no teu quarto, quando quiser falar com o pai. Ele não disse, vai falar com o sacerdote, com o sumo sacerdote, com o escriba, com o levita, com o profeta. Não, entra no seu quarto, quando você quiser falar com Deus. Ele nem disse, venha falar comigo. Entra no seu quarto, fecha a porta, fecha a janela, em secreto, em oculto, ali ó, baixinho, você conversa, você fala com a espiritualidade, confessa, peça perdão. Se for o caso, vá lá, se redime com a pessoa, peça perdão. Mas nada de você ficar contando a sua vida, seus defeitos, os seus erros que você fez ontem, o que aconteceu. Nada. Nem os seus sonhos, os seus projetos, os desejos. Para padre, para pastor, para irmão de igreja, para presbítero, para evangelista, para missionário. Você vai ficar na mão deles. É isso. Você vai chegar na igreja, depois que a igreja souber do que você fez, você não vai ser mais a irmã fulana. Você vai ser a irmã Maria? A irmã Maria, aquela que traiu o marido. A irmã Maria, aquela que fez isso. Vão sempre atrelar você ao seu pecado, ao seu erro, ao seu deslize. Entende? E também no meu canal está explicando lá o que é pecado de verdade, que não é nada dessa baboseira que a igreja prega. Bom, vamos continuar aqui. Então veja só. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Ok? 103, 13, Salmo. E 103, 14. Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Ou seja, guarda esses textos que eu acabei de ler para você. Salmo 103, 13 e 103, 14. Tá bom?
Só vou pedir para você guardar isso na sua cabeça. Davi está cantando e está dizendo que Deus é como um pai. Aonde está esse pai aí, hein? Na vida de Jesus Cristo. Aonde ele está? Não é? Deixa eu ver aqui. Bom, a maior decepção de Jesus, a maior decepção de Jesus. Talvez você não percebeu que a maior decepção de Jesus foi na cruz. Foi o abandono daquele que ele alimentou ou alimentaram nele desde criança, em sua mente, em sua psique, como o seu Pai, o Eterno, o Deus Todo-Poderoso. Ele, Jesus, né, permaneceu firme, duro na queda. Quando foi? Jesus permaneceu super-herói pra caramba, duro na queda. Jesus resistiu a tudo que você possa imaginar. Ele permaneceu duro na queda quando foi, traído por Judas. Ele aguentou firme. Não, eu aguento, eu sou o filho de Deus, eu não estou sozinho nessa parada. Quando foi entregue aos soldados do templo, eu aguento, eu não estou sozinho nessa parada. Interrogado por Caifás e Anás, eu aguento, não estou sozinho nessa parada. Levado, algemado, humilhado, interrogado por Herodes, Pilatos, eu aguento, não estou sozinho nessa parada. Quando foi exposto diante do povo ali, o povo que ele sempre amou, que ele sempre fez o bem, que ele só fez curas, milagres e libertações, e o povo comprado por propina pelos sacerdotes, pelos fariseus do templo, não é que pagaram propinas para o povo para dizer: lutem por Barrabás, peçam para libertar Barrabás e condenar esse Jesus aí. O poder dos líderes religiosos é tão grande e é tão sujo ao mesmo tempo que eles corrompem as pessoas. Igual fizeram nas campanhas políticas aí. Pegaram um e colocaram com Barrabás, como o diabo, o demônio, a besta, o ateu, o comunista, e também não estou lambendo ele aqui, né? E colocaram outro como Jesus, o que frequenta as igrejas evangélicas, o que fala de Deus, o que faz isso, faz aquilo, o que se batizou no Rio Jordão, não é? O que fez tanta coisa, cheio de erro, de pecado, de crimes eleitorais, tá vindo tudo à tona agora, uma família toda desgraçada, todo cheio de corrupção no Rio de Janeiro, envolvendo morte, mas é um escolhido de Deus. Convém a nós que ele seja eleito, salvo, e o outro seja condenado por as eleições. Foi bem assim lá naquele panorama que você imagina, de Jesus com o Estado de um lado e o Barrabás do outro lado. O que Barrabás, um assassino, um corrupto, um cara que fazia motim contra Roma, o que Barrabás tinha de importante para o povo judeu, para os sumos sacerdotes do templo? Sabe o que ele tinha? Os interesses que o povo judeu tinha. Primeiro, que o povo judeu não queria Jesus, que amava o pobre, que não passava a mão, mas que salvava a prostituta, que salvava o adúltero, que abraçava o leproso, curava o leproso, que ouvia o pobre, que multiplicava pães, que ressuscitava mortos. Isso não trazia lucro para os cofres da igreja. Entende? Então vamos pegar o Barrabás, porque vamos fazer que o povo fique a favor de Barrabás, porque Barrabás está contra Roma. E Barrabás para nós é um herói. Barrabás, ele é o homem da espada, é o homem da morte. Quem era o candidato que ficava mostrando arma em público, fazendo criancinha fazer uma arminha? Quem é o candidato que pregou morte o tempo inteiro? Quem é o candidato nessa nação que
endeusou o general Ustra, o homem que mais torturou mulheres, esposas e mães idosas nesse Brasil no tempo da ditadura. Quem é o candidato? Você sabe quem é, eu não preciso nem falar. Então tem que tomar cuidado na leitura que você faz de algumas pessoas que se dizem ser de Deus, que estão sendo amadas, acariciadas, não é, babadas por líderes religiosos, como o Barrabás foi babado, ovacionado, amado, protegido pelo sistema religioso. Você tem que parar e olhar isso também. Condenar o outro é fácil, o outro tem erro, tem falha, mas precisa ver se o outro está corrupto com o sistema religioso também. Enfim, é uma coisa muito complexa. Mas vamos lá. Esse Jesus que fez tudo para o povo. E Jesus aguentou firme quando o povo que ele curou, que ele amou, que ele libertou, dizia: crucifica-o, solte-nos Barrabás. Ó, é duro isso ou não é? Você já passou por uma situação dessa? Que você gastou do seu dinheiro e comprou remédio para uma pessoa, recuperou ela da doença dela, você ficou com ela não sei quanto tempo no hospital, você fez empréstimo para essa pessoa, você deu o seu nome, deu o seu CPF, o seu RG, deu o seu cheque, o seu cartão de crédito, parcelou, a pessoa comprou o carro, a pessoa até comprou uma casa, a pessoa você comprou móveis, roupas, o aniversário dela, você fez, alugou casa para essa pessoa e essa pessoa no fim, ela vira as costas para você, mete facadas nas suas costas e na sua cara fala que é a favor de quem é caloteiro, de quem é ruim, de quem é ladrão, de quem não presta. É assim que funciona. O ser humano é ruim por essência. Entende? Portanto, a minha transmissão aqui não é para enganar ninguém, enganar você não. É para trazer essas mensagens verdadeiras, reais, que a gente vive, que a gente passa. Eu mesmo e a minha esposa, nós estamos passando por uma situação muito difícil, muito complicada, em que um parente tornou-se o nosso pior inimigo, o nosso pior diabo, o nosso pior Barrabás, Judas Iscariotes, com pessoas que veio do inferno, entende? Parente, para você ver. E nós ajudamos, eu consegui emprego para o cara numa empresa de viação, coloquei ele lá, tá trabalhando lá, e o cara, um tremendo diabo, vagabundo, demônio ordinário. Você nem tem ideia do que ele fez. Mas Deus está tomando conta de todas as coisas e a justiça também. Olha só. Então, Jesus aguentou tudo isso firme. Fora isso, Jesus aguentou firme ali, ó, agonizando dores latentes, ardentes, que queimavam sangue que ele perdia, hemorragia. Quando? A primeira surra que Jesus tomou, quando ele foi condenado a tomar 50 chibatadas. Antes, você não sabia, né, Rogério? O Jesus, que você acredita, ele ficou uma noite inteira, preso com o gelo aqui dentro de um poço, no ar, com as suas pernas no ar, o seu corpo no ar, pelado, frio pra caramba. Ele ficou preso lá por correntes no ar, a noite inteira no escuro. Depois ele sai, coloca uma roupa nele, rasgam essa roupa de maldade, cospem no seu rosto, dão tapas, dão socos, humilham, xingam eles do quanto é nome, os soldados romanos, zombavam dele, fizeram as raízes, né, os entorces de uma planta, de uma raiz grossa da África, da região, com espinho de 15 centímetros, fizeram uma espécie de coroa, colocaram na sua cabeça, pegaram um porrete, pá, onde ele cai, quase desmaia, tonteia, e ele grita de dor, treme todo, porque cada espinho de 15 centímetros, segundo está escrito a narrativa, entra, perfura o seu crânio. Eu acredito que se tivesse perfurado totalmente o seu crânio, teria dado luxação craniana,
líquido amniótico, hemorragia no cérebro, acidente vascular cerebral imediato. Então, eu acredito que não tenha perfurado tanto assim, ao ponto de chegar no crânio, porque o crânio é muito duro, o nosso crânio. Mas, enfim, foi uma dor horrível. Tudo isso Jesus aguentou firme, ok? Depois disso, levam ele para ser tomar 40 chicotadas com 3 pontas, com dente de porco, com chumbo, com não sei o que, e pá, cortando toda a sua carne, cortando as suas costas, seus braços, suas pernas, enfim. Tudo isso Jesus aguentou firme, porque a fé, a crença que colocaram nesse homem de que ele era filho do Deus Altíssimo, sustentava ele que o seu pai o livraria. Ó, vai vendo. Depois disso, ele de novo é retirado, arrastado, não é? Não consegue andar, arrastado. Coloca uma capa vermelha sobre as suas costas abertas. Esse pano todo gruda com o sangue já ali, né? Coalhado, aquela coisa. Gruda e ele vai. Depois coloca uma cruz para ele carregar. E ele vai carregando essa cruz, perdendo sangue, hemorragia, enfim. Tudo isso ele aguentou, dizem que é pela humanidade, ok? E assim foi até o momento em que a sua fé, a sua convicção, a sua esperança de que ali, quanto mais sofrimento e até ser crucificado, o seu Pai Todo-Poderoso aparecesse e na frente de todo mundo o livrasse, e todo o Israel, Roma, Grécia, povos circunvizinhos, nações, línguas, clãs, tribos, visse realmente que ele, Jesus, não era qualquer um, não. Ele era o Filho do Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso, o Deus dos deuses. Mas ele, Yeshua, clamava, gritava, Abba, Pai. Ele gritava na cruz, Eloi, Eloi, lama sabachthani. E nada. É onde estava o El, é onde estava o Eloi, é onde estava o Yahvé, é onde estava Hashem, onde estava Adonai, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Rafá, o Deus da providência, o Deus do socorro, o Deus da cura, aonde estava? Os céus não se abrem, nada de Pai, nada de socorro, nada de anjos como ele mesmo disse, nem uma fagulha de luz. As dores estão contorcendo o seu corpo, seus músculos, seus órgãos estão contorcendo por dentro, pregado na cruz. Mas antes de chegar na cruz, ele cai, ele tomba várias vezes, porque fraco, com hemorragia, com um inchaço na cabeça, hematomas no rosto, beiço, boca, sem dente, todo rasgado, olho inchado, todo cortado, ele cai várias vezes carregando essa cruz. E aí é que eu pergunto para você, aonde estava o Pai? Cadê esse Deus que eu acabei de ler para você aqui? Aonde está? Aonde está esse Deus que eu acabei de ler para os senhores aqui em Salmo? Deixa eu pegar aqui. Salmo 103, versículo 13 e 14. Olha o sofrimento do indivíduo, do cidadão, do homem de bem. Olha o que a religião fez com ele. Olha o que José, Maria, Ana, Simeão, Zacarias fez com esse jovem chamado Yeshua. Olha a bitolação, a fanatização. Mais para frente eu vou falar sobre isso que está acontecendo há muitos anos com as pessoas. Olha só o que fizeram com ele. Deixa eu voltar aqui.
Opa, que eu passei um pouquinho. Olha só o que fizeram com ele. E aí a pergunta fica assim. O Cântico de Davi, 103, versículo 13 e 14, vai dizer assim, olha. Keharim av alabanim, Reshan yarever al yereavi. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Jesus temia o seu pai, respeitava o seu pai, que ele tanto creu e acreditou? Claro que sim. E o versículo 14, que Roiadá e Serrenu Zahur Kiriafar, 113, 14 dos Salmos. Pois Ele, Deus, o Pai, conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Ok. Se Deus é como um pai que se compadece de seus filhos, segundo Davi, o Cântico de Davi, e Ele conhece a nossa estrutura, eu pergunto, que pai é esse que não viu o sofrimento do seu unigênito, do seu único filho? Esquece, meu irmão, escatologia, esquece espiritualização de texto, esquece que ele veio para isso. Aonde estava o pai nessa hora? Aonde estava o filho sendo trucidado, rasgado desse jeito? Caiu várias vezes? Aonde está esse Deus, esse pai que não viu, não entendeu a estrutura, o limite, ultrapassou o limite da estrutura óssea, carnal, muscular, física, biotípica, anatômica de Jesus, que está com todo rasgado, ferrado, espancado, carregando uma cruz, ele cai várias vezes. Aonde que Deus não viu essa falta de estrutura humana, psicológica, emocional de Jesus nesse momento? E mesmo assim, ainda resta fagulhas de esperança, de fé, de que, calma, eu sei que o pai, o meu pai, ele... E as pessoas olhavam para ele, sua mãe, agora talvez Maria arrependida, agora José já morrido, Maria, os discípulos, Isabel, as outras Marias, Maria Madalena, Marta, as irmãs de Lázaro, os seus seguidores, o povo, todos olhavam e falavam, mestre, cadê? E ele, sem saber dar a resposta, ainda acreditando que algo o socorreria. Quantas pessoas no mundo, crentes, evangélicas, passando pandemônio em casa, o diabo em casa. Quantas mulheres, como eu conheço uma, que fala comigo todo dia. Abusada quase todos os dias, espancada quase todos os dias, traída todos os dias, evangélica, canta na igreja, o marido na igreja, o pastor sabe de tudo e a coita. Quantas mulheres evangélicas, mulheres católicas estão apanhando, sofrendo. Quantas freiras estão sendo espancadas e violentadas nos mosteiros, aí nos seminários. Quantos aqueles meninos que ajudam os padres, coroinhas, estão sendo estuprados, violados. A família não sabe e a criança sofre e desenvolve transtorno psicopático, transtorno psiquiátrico. Quantas pessoas estão sofrendo no mundo da religião lá dentro e em casa? Estão vivendo pandemônio e acreditando que vai vir um anjo de Deus, que Deus vai abrir o céu e bum! Quanta cegueira religiosa, quanta doentia religiosa. Vamos começar. E agora eu vou começar a pegar. Por quê? Vamos na palavra. Não é a palavra que os evangélicos gostam? Vamos então na palavra. Olha só, esse texto é interessante que nos fala sobre a palavra, não é? Deixa eu ver aqui, que eu acho que eu posso ter perdido aqui, deixa eu ver. Só um minuto, deixa eu me arrumar aqui. Onde eu comecei? Esse não, aqui 2, aqui 3. Olha só. Uma pergunta que não quer calar a todos nós.
a palavra, a Bíblia, está escrito, não é? Existe assim, essa pergunta não quer calar. Em Mateus 26, capítulos 53 e 54, ele mesmo, agora, esse cidadão, esse religioso, rabino, mestre, bondoso, caridoso, que fez o bem para todos, que está nessa situação, chamado Yeshua, Jesus, ele disse e ele afirmou, presta bem atenção, e ele disse assim, que se ele pedisse ao Pai, mandaria 12 legiões de anjos. E depois ele atesta isto. Está nas Escrituras e deve acontecer. Aconteceu? Vamos dar uma olhada nisso? Vamos ver. Ele vai usar um texto aqui, não é? Sobre os anjos. Isso, quem diz é a comunidade de Mateus, no ano 30 depois de Cristo, em Mateus 26, 53 e 54. Mas Jesus vai fazer uma colocação aqui, porque ele já está com a sua mente cauterizada pelo fanatismo, bitolação do messianismo que ele viria a ser e que ele seria, e que tudo que ele sofresse seria sozinho e que teria que cumprir as Escrituras. Vai vendo. Olha o perigo da religião na mente das pessoas, do seu filho, da sua filha, não é? É muito complicado. Hoje em dia tem um pastor aí que pega as pessoas aqui de São Paulo, leva para o raio que o parta de um sítio escondido que já foi denunciado pela Polícia Federal, já apareceu num tal do programa da Márcia Goldsmith quando estava aí no SBT. Tem uma vizinha aqui que o irmão dela esqueceu pai, esqueceu mãe, esqueceu família, levou mulher e filho porque o pastor entrou na mente deles. Uma família que eu conheço do Jardim Tremembé, do norte de São Paulo, o pai perdeu o filho também porque está lá no meio do mato. Então lá, é a mesma pegada, se eu não me engano, daquele ex-pastor, que não era pastor nunca, norte-americano, o Jim Jones, que levou o povo para um refúgio, para um retiro, para um lugar onde as pessoas tinham que ficar lá, porque o Jesus ia vir, e ele fanatizou, deixou as pessoas doentes mentalmente, no fim matou todo mundo com veneno e a bala, quando o exército teve que invadir. Não é? Igual mesmo o outro pastor que levou as pessoas para um tal rancho também, chamado David Koresh, nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos tem muito essa pegada, né? Do povo em centenas de milhares seguir um cara e no fim acaba se lascando. Ficar no rancho, esperando Jesus vir, aquela coisa toda, aquele blá 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 todo, a doentia, a fanatização, a psicose, a doença psiquiátrica religiosa, o fanatismo é muito forte que eles colocam. E a pessoa esqueceu pai, mãe, trabalho e foram viver lá, trabalhar para ele, gerar recurso, grana para ele, igual esse daqui, que está aqui em São Paulo, que leva as pessoas lá para um lugar na Bahia, não sei aonde, num sítio que eles têm, e as pessoas trabalham e vão gerando lucro da agricultura da lavoura para ele, e estão achando que estão trabalhando para Deus e vivendo com o seu Redentor vai vir. Cuidado com a religião, cuidado com esses camaradas, cuidado. Retiro com Deus, encontro com Deus, cuidado. Vai deixando o seu filho nesse lugar, cuidado. Muito bem. Então vamos ver aqui, olha só o que Jesus fala. Presta atenção. Em meio a todo aquele sofrimento que ele está agora, carregando a cruz, agonizando, não é? Caindo com a cruz. Olha só, Mateus 26, 53, 54, depois de Cristo, em grego. Dokion choti as dinamai parakaleon mo pater kai mo paristemi arti pleon dadeca legion angelus pos pleron arapen hoti hotot de ginomai. Eu li em grego para você, versículos 53 e 54 de Mateus 26. E o que está falando aqui Jesus? Está falando assim, acaso, olha só, acaso pensas que não posso rogar a meu Pai? E ele me mandaria, neste momento, mais de 12
legiões de anjos. Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Quer dizer, eu não vou pedir para o Pai, não é? Não vou pedir para ele mandar aqui 12 legiões de anjos, porque se eu fizer isso, as Escrituras não vão se cumprir. Quer dizer, segundo as Escrituras, eu aqui, o filho dele, tem que me lascar sozinho, tem que sofrer sozinho, tem que enfrentar tudo sozinho. Eu não posso revelar ao Pai ou mostrar os anjos dele. Desculpa, olhando pelo lado clínico, psiquiátrico, psicológico, humano, da medicina, isso é muita doentia, é muita psiquiatria, é muita doença mental colocada por uma religião, colocada por uma escatologia, colocada por uma crença no Messias de uma pessoa só e fez essa pessoa sofrer. Eu disse, não vamos analisar com um olhar espiritual, messiânico, religioso, bíblico, mas como ser humano essas coisas, que pode estar ajudando muitas pessoas que estão nesse momento sofrendo isso. Sabe? Quantas pessoas, quantos garotinhos ou meninos não estão sofrendo lá na Serra da Cantareira, naquela negócio de... como é que chama? Aquela ordem católica que apareceu no Fantástico, onde os pais deixam seus filhos de 10, 9 anos e apareceu lá, não é? Ah, esqueci. Como chama aquela ordem, Miriam? Eles andam como cavaleiros, arautos do Evangelho, que andam parecendo homens da Idade Média, com botas, com tipo espada, aquelas roupas das moças, seminaristas, homens e mulheres, sendo violentados, abusados, estuprados dentro do castelo, lá em cima, na igreja do Arauto do Evangelho, na Serra da Cantareira, onde o Monsenhor batia nas crianças, dava tapa na cara, humilhava as crianças, pregava o demônio lá dentro, e os padres correndo atrás do repórter querendo expulsar, e os fiéis, os pais, os familiares, querendo agredir o repórter da Globo. Gente, toma cuidado com essas religiões que querem levar os seus filhos para mosteiros, para lugares, para seminários, para educar. Talvez você perca o seu filho, nunca mais o tenha como seu filho ou alma, ou que ele te reconheça como pai, como mãe. Quantas mães sofrendo, querendo o filho de volta, porque entraram na Opus Dei. E a Opus Dei também é a mesma porcaria, o mesmo lixo, a mesma coisa de corrupção, de promiscuidade, de homossexualidade, de abuso lá dentro. A lavagem é tão grande que os filhos nunca mais querem voltar para a casa da mãe e do pai. Cuidado com essa questão de fanatização. Cuidado de que, não, mas o Monsenhor rezou, nós rezamos, o Pablo rezou também, eu vi os carismáticos. Você não é um escolhido, vai lá, eu te entrego para a Igreja Católica, Apostólica, Romana, eu te entrego lá para os arautos do Evangelho, para o Opus Dei, eu te entrego para isso, para aquilo outro, eu te entrego. Você está entregando o seu filho para o mal, para a destruição dele. Bom, vamos lá. Não é à toa. Não é à toa. Eu posso estar errando. Não é à toa porque eu não vou lembrar o ano agora. Eu acho que é entre o ano de 1994 para cá, de 94 para cá, houve um escândalo no convento de freiras irmãs passionistas lá do chamado vulgarmente Morro do Piolho, ou o bairro do Horto Florestal, no Jardim Tremembé, onde uma noviça, se ela tinha problema psiquiátrico ou não, eu não sei, mas uma noviça não aguentou, talvez o que viu ou o que vivenciou lá dentro, e ela pegou uma corda e se enforcou no portão. Foi noticiado em todos os jornais da época. Então, cuidado com esse negócio de se entregar para Deus, em mosteiro, em isso, em aquilo, Opus Dei, não é? Arautos do Evangelho, o negócio não é bem santo, nem puro como você pensa, não. Viu? Você que não ama o seu filho, resgate, tire o seu filho de lá, à base de uma ação judicial que você vai ver. O fim que vai ter o seu filho. Bom, então você viu. Jesus está dizendo aqui em Mateus 26, 53 e 54.
Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria, neste momento, mais de 12 legiões de anjos? Ora, se Jesus tinha toda essa prerrogativa, esse privilégio, essa comunhão, essa intimidade com o Pai dele, então por que no momento em que ele estava tombando, caindo, rasgado, torturado, com cruz, do jeito que ele estava, indo até o Morro da Caveira, ou o Gólgota, por que ele não pediu que esses anjos descessem ali, ó, que esses anjos não chegassem lá e o ajudassem a carregar a cruz, ou o livrassem da cruz, cegassem os soldados romanos e não, porque tem que cumprir a mensagem escatológica, que ele é o cordeiro que teria que morrer pela humanidade. Não, porque Isaías 53 diz que é um homem de dor, de dor. Ora, que dor é essa? Que pai é esse? Que tem que pegar exemplos de sacrificar filhos de deuses pagãos, rituais satânicos, demoníacos, horrorosos, para salvar a humanidade, como eu disse antes. Tem alguma coisa errada, isso não bate. Sendo que a humanidade pode se autorregenerar, se salvar, praticando a justiça, o caminho do bem e a verdade. Só isso. Não precisava fazer todo esse extermínio, essa sequência de linchamento público, essa sequência de agressão com um homem chamado Jesus ou Yeshua. Mas ele está dizendo que se ele quiser, ele pede e vem 12 legiões de anjos para o salvar. E não para só aqui, olha só. Aqui nós vemos as afirmações, não é? Da mente já doentia de Jesus na crença de que anjos o vingaria. Porém, é mais sério do que se pensa. Ela já estava preparada, cauterizada, até mesmo para um destino traçado pelos seus pais, tios, avós, etc. De que anjos até poderiam intervir e salvá-lo. Mas não, a tal escritura deveria se cumprir, ou seja, ele mesmo tem a consciência, infelizmente, de que tem que sofrer sozinho e abandonado, porque é o escolhido, o ungido, o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, que deveria levar o pecado ao mundo sozinho. Eis o perigo da bitolação que eu estou falando, da fanatização desde a infância. Mas você repara uma coisa, que Jesus, mesmo tendo o Jesus humano, mesmo ele tendo essa crença, essa devoção que colocaram na cabeça dele, Maria, José, Ana, Simeão, enfim, o Zacarias, os seus parentes, que ele era um ungido, que ele tinha que sofrer para salvar o Israel. Olha só, no momento antes de ser traído por Judas Iscariotes, ele vai dizer assim, que ele vai orar, ele se aparta um pouco, a oração do Getsemane, ou Getsemane, que é o jardim de azeite das oliveiras, ele ajoelha e diz que o que ele vê é tão intenso, que ele vê todo o seu sofrimento, o que vai acontecer dali em diante de algumas horas. A traição de Judas, a prisão, papapá, tudo que eu falei. A dor dele é tão grande que transforma em sangue o seu suor. Isso é provado cientificamente. Mas, interessante que ele diz assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Tira isso de mim. Arruma um outro jeito, uma maneira de eu morrer pela humanidade, por esse povo incrédulo que não está nem com nada. Dá um jeito. Mas, em parapsicologia, existe primos e secundos.
Primos, sou eu aqui, irmão bem, pensando, raciocinando, falando com você. Secundos é quem eu quero ser, a entidade que eu quero ser, de acordo com a situação que eu estou passando no momento. Já disse, igual aqueles caras que estão nas igrejas, aquelas mulheres. Traiu a esposa. Chega lá, ele sabe que ele vai perder na justiça. Carro, casa, dinheiro, pagar pensão para a mulher, para o filho. Ele sabe que ele vai ter problemas litigiosos. Então, para ele não perder tudo isso e continuar com a pateta da mulher dele, que é enganada pelo sistema religioso, de que o marido está possuído pela pombagira ou por um demônio, que é até deselegante, antiético, falar que associar a pombagira com o demônio, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, já está lá na minha live. Mas o que ele vai fazer? O pastor vai fazer aquele ritual, profundo musical, de terror, aquela coisa toda, a hipnose e a sugestão, vai falar, quem é que está no corpo desse homem? Quem é que está fazendo esse homem trair a sua mulher? E a mulher, ela acredita nessa baboseira toda. Aí o cara, depois de ter lambido os beijos com amantes, pintado e bordado com todas as mulheres da escola de samba, ou do pagode, ou do sertanejo, ou da rua, ou da Casa da Luz Vermelha, da prostituição, ele pega e encarna lá. Ah, pombagira! Sou eu a pombagira. Pronto. Aí o pastor expulsa, isso é segundos. Ele deixou entrar nele. Ele desenvolveu. É um teatro, é um ator. Ele agora não fala como, eu não falo como bem, mas falo como a pombagira. Sabe? Esses truquezinhos teatrais de possessão demoníaca. Eu falei pro irmão Alex, tem uma live minha que parece um ensinamento lá. Como que fica possesso por espírito maligno, por demônio. Como fazer a voz de legião de vários demônios. Você sabe fazer isso? Não tem como, é uma entidade. Irmão, entidade porcaria nenhuma, vai plantar batata, para de ser infantil, de ser criança. Isso é curso, isso é técnica, isso é dom de teatro, de ator, para de conversa fiada, que tá pombagira, tranca a rua, essas entidades de matriz africana que não tem nada a ver com as, com as coisas erradas que você faz. Se você bebe é porque você gosta, porque você se viciou. Se você usa droga é porque você gosta, porque você se viciou. Sabe? Você é um doente e precisa de libertação, de tratamento, de desintoxicação. Se você rouba porque você não tem caráter. Se você trai porque você não tem caráter, não ama a sua esposa, não ama ninguém. Você ama o seu egocentrismo, os seus prazeres. Aí chega lá na Universal, na Mundial. Aí, como é que é o seu nome? Olha só como é que é a voz de Legião. Ó, você mexe aqui, ó. Legião. Legião é o meu nome. Somos muitos. Ó, não parece? São várias vozes? Tem nada a ver com espírito maligno, com o diabo, com o demônio, coisa nenhuma. É safadeza humana. Safadeza humana, como diz lá o Tiago 1,13, que ele vai falar sobre isso. Tem nada a ver com possessão demoníaca. Então, veja bem, existem essas coisas aí. Nesse momento em que Jesus está no Getsemane e que tem primos em parapsicologia, ele, Yeshua, falando, e em segundo lugar tem o Yeshua espiritual, o homem carnal, emocional como nós, e o homem mental, a psique dele, a crença dele está aqui. Não, eu sou o filho de Deus, não, papapá. A primeiro momento, o Jesus homem está dizendo, Senhor, se possível, passa de mim. Ele chora, o pavor é tão grande, o medo, o grito, passa de mim esse cálice, eu não quero ser preso, eu não quero tomar chicotada, eu não quero carregar a cruz, eu não quero ser crucificado, eu não quero, não precisa disso, Pai, por favor, muda esse cenário para eu morrer para esse povo judeu, muda isso. Mas não. Quem fala mais alto? Cauterização, fanatização, a mentalidade bitolada, fanatizada por José, Maria, Ana e Zacarias, que ele era o ungido, que ele era o filho de Deus, que ele tinha que passar por aquilo. Aí ele diz, mas todavia, seja feita a tua vontade. Ei, crente, crente da igreja pentecostal, Deus é um terror. Nem tudo é a vontade de Deus na sua vida. Nem todo o seu sofrimento,
nem todo o vício do seu filho, nem toda a traição do seu marido, nem todo o achincalhamento, agressão verbal dos homens na sua vida, abusos, agressão contra o seu filho, jogar na cara que põe comida, que depende do dinheiro, nem tudo. É a vontade de Deus e a cruz que você tem que carregar, é o deserto que você tem que passar. Se liga, mulher, levanta, sai fora disso. Manda esse cara pastar, procura polícia, procura psicólogo, procura ajuda, procura Ministério Público, divórcio, sabe? Pensão nele, sabe? A lei sobre ele. Medida protetiva, proteção, cai fora desse relacionamento que não é vontade de Deus, é deserto, não. Ai, um dia Deus vai libertar ele, pastor, vai não. Se liga, o pastor está comendo o seu dinheiro porque o seu marido trabalha e do dinheiro dele o pastor vive. Se liga. Não é vontade de Deus, não é todavia, não. Cuidado com esse todavia, a vontade de Deus. Vamos entender o que é vontade de Deus. Mais para frente um dia nós vamos falar sobre isso. Então, agora, veja uma outra fala, olha só, dentro das Escrituras, sobre o Cântico de Davi 51, ou o Salmo 51, não é? Eu termino aqui, ó, o Salmo 51, versículo 17, Terrilim hebraico de Davi. Olha o que Davi vai falar. Isso é muito bonito no campo poético, mas na realidade não vamos ver. Cadê? Ele diz assim, Zeveren Elohim, Ruah Nirebarach, Levi Nirebar. Vou repetir de novo em hebraico. Ziveren Elohim, Ruah Nirebarach, Levi Nirebar, ou Nishebar. Venideker Elohim lo tivezer. O que será que Davi cantou aqui? Olha que bonito isso. Os sacrifícios para Deus são, Davi está cantando, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Então Deus não despreza. Um sacrifício maior é um coração quebrantado, é um coração angustiado, é um coração deprimido, é um coração entristecido, cheio de dor. Quando um ser humano está numa situação dessa, segundo o Cântico de Davi, é impossível Deus não ouvir, Deus não atender esse tipo de oração, de clamor. Um espírito quebrantado, destruído, um coração. Mas me parece que na Via Cruz, ou melhor, me parece que na cruz, sabe? Me parece que na cruz, Deus, o Pai, desprezou, desapontou, ou então seu filho único, ou então seu único filho, chamado Jesus. Ué, o clamor de Jesus, o grito, o pedido de socorro, Eloí, 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 cadê o Eloí? Deus meu, por que me desamparaste? Deus, a um coração contrito e quebrantado, não tem como ele desprezar? Então por que ele desprezou o coração contrito, quebrantado, não só no sentido psicológico, de dor da alma, mas literalmente em todo o seu corpo, em todo o seu músculo? Obrigado. Agora, essa aqui também é interessante, tá bom? Veja também esta passagem que os exegetas, intérpretes, não é? Eles imputam a Jesus. Veja esta passagem em que os exegetas imputam a Jesus. O Salmo 91, versículo 11 e versículo 13. Dizem que o Salmo é messiânico, aponta para Jesus, para Yeshua. Presta bem atenção. Toda essa aplicação que eu estou fazendo hoje, eu não estou desconstruindo Jesus como Deus, não estou desconstruindo nada disso. Mas só para você ficar esperto,
Se coloca no lugar humano de Jesus também. E tira dessa mensagem de hoje uma lição. Para de ficar atrelando e associando o suposto sacrifício, a suposta crucificação de Jesus no seu sofrimento, como todo mundo fala. Ah, se Jesus passou por isso, irmã, só tem que passar também. Mas o pastor não passa por isso. O carro dele é de roda de liga leve, gasolina aditivada, painel eletrônico todo customizado, todo, como é que fala? Um painel todo eletrônico, um painel todo da Windows, tem computação, tem telefone. E o seu? Uma lotação velha, cheia de gente, com Covid, cuspindo na sua cara, um subaco fedido, que atrasa, ou você é roubado no ponto de ônibus, um ônibus lotado que atrasa, um trem lotado que mais para do que funciona, roubo de celular, ladrão, morte no trânsito. O pastor não, carro importado, com uma escolta atrás, ou um helicóptero particular, um jatinho particular, como o Edir Macedo tem em cima da casa que ele mora na mansão no Templo de Salomão, aqui na Celso Garcia. O cara sai de helicóptero, carro blindado, escolta, tudo. E você? O que você tem? Ah, você só tem a cruz, o sofrimento, porque Jesus sofreu, você também tem que sofrer. Se liga nessas mensagens subliminares que eles passam para vocês na igreja. Então vamos lá. Ó, o Salmo 91, Terrilim 91, 11 e 13 vai dizer assim em hebraico. Presta bem atenção. Versículo 11 do Salmo 91, em hebraico. Que Malik Ravi Yetzaver Lak Li Remarecha Bekhal Derareikha Al Kapain Isaunekha Pentgof Baeven Haleg Hagelikha. Ou seja, está dizendo, ou está cantando Davi no Terrilim 91, versículo 11 e 13. Ele está cantando assim, porque ao seu... Peraí, não estou dizendo que o Salmo 91 corresponde, faz referência a Jesus? Então, vamos fazer essa comparação, essa narrativa literária. Isso aconteceu quando? Onde está registrado? Presta atenção. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Ah, mas o capeta jogou esse versículo lá para Jesus. Não, para. No meu canal do YouTube lá, no Reflexões da Alma, está explicando muito bem que não foi diabo, que não foi capeta que transportou Jesus, que Jesus foi para o deserto, e tentou ele lá, e transportou para o pináculo do templo, transportou ele para a montanha, para o abismo, para o precipício, coisíssima nenhuma. Me admira o Dr. Rodrigo Santos, professor universitário, teólogo, arqueólogo, que fica em Jerusalém, tem o seu canal, afirmar uma baboseira sem tacanha, sem tamanho. O cara tem coragem de dizer que Jesus estava tão fraco no deserto que Satanás pegou ele no colo fisicamente e o transportou para o pináculo do templo ou para a montanha do abismo. Ah, pelo amor de Deus, é muita charopada, é muito chá de cogumelo que esse cara deve ter tomado. Ele é muito cara de pau de abusar da inocência, da falta de conhecimento, de cultura, de hebraico, de grego, de textos bíblicos, entre a razão, entre a realidade e a imaginação, a fábula e o conto. Pelo amor de Deus, cara, o senhor não tem vergonha na cara de fazer isso com o povo e afirmar uma pataquada dessa, uma idiotice dessa? Dr. Rodrigo Santos falar que Satanás pegou Jesus no colo e transportou até o abismo, até a montanha lá em cima, de tão fraco que Jesus estava. Mas nem a igreja católica, nem os padres falariam uma besterol desse. O Rodrigo Santos, não sei na sua igreja, nos adventistas aí, mas o povo, o público que te assiste, eles não, sabe, eles não acreditam em coelhinho da Páscoa, eles não acreditam em Chapeuzinho Vermelho, Lobo Mau e os Três Porquinhos. Que coisa mais idiota é essa? Vamos lá. No meu canal do YouTube eu estou dizendo lá que o Satanás, o demônio que tentou Jesus, nada mais foi do que a sua carne, a sua alma mesmo, as suas tentações, seus desejos,
de comida, aquela coisa toda. O diálogo ali foi entre Jesus e ele mesmo. Lembra? Primos e secundos que eu ensinei? Jesus está falando ali com ele mesmo. Sabe quando você está falando sozinho, com você mesmo? Mãe, eu acho que eu não deveria fazer isso não. Não, mas se eu fizer... Sabe quando você acha uma bolsa? Uma bolsa na rua, cheia de dinheiro, lá tem um telefone da pessoa, aí você para e pensa, eu pego ou eu não pego? Você está falando com você mesmo. É uma tentação. Pô, mas na minha casa não tem gás, não tem comida. Meu filho precisa daquele remédio. Eu entendo que foi Deus que me deu ou não. Mas tem o telefone da pessoa lá. Ah, então eu não pego. É isso que aconteceu com Jesus no deserto. Ele está falando com ele mesmo. Não apareceu capeta, diabo nenhum, porque não existe. Nem diabo, nem demônio. Já falei que é uma criação dos religiosos para botar medo em você. Então vamos lá. Se o Salmo 91 está fazendo referência, o Cântico 91 Tehilim, a Yeshua, a Jesus, então por que esse salmo aí não se cumpriu? Não se cumpriu quando ele mais precisou. Por exemplo, vamos lá. Salmo 91, do 11 ao 13. Em hebraico, Kimalek Ravim, Yetzaver Lak, Liremarecha, Bekhan, Dekarecha. Al Kapain, Isaunekha, Pentgof Baeven, Hagelekha, ou seja, porque aos seus anjos, é uma promessa, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Qual foi a ordem que foi dada no caminho da Via Cruz de Yeshua, de Jesus, até o Calvário? Qual foi a ordem? Qual foi o anjo que apareceu ali? Qual foi o anjo de 4 ou 6 asinhas, querubim, arcanjo, serafim, Miguel, Rafael, Uriel? Qual foi o anjo que apareceu ali para salvar, para ajudar Jesus? Qual foi? Me responde aí, pastor. Me responde aí. Você que prega um monte de mentira para sua igreja. Me responde. Eu estou te desafiando. Qual foi o anjo que apareceu? Cadê? Hã? Eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Quantas vezes Jesus tomou um tropicão, meteu o dedão, caiu nos buracos, nos caminhos, nas ruelas de Jerusalém com a cruz sobre si, sobre as suas costas, todo ferrado, rasgado. Cadê que não apareceu um anjo para levantar? O único anjo que apareceu lá, que os senhores não falam, porque os senhores também têm um cunho racista, foi um negro da África chamado Sirineu de Sirineia, chamado Simão. Simão Sirineu de Sirineia, negro, que foi pegado, escolhido pelo soldado romano para ajudar Jesus a se levantar e carregar com ele a cruz até ele ser tombado no chão, pregado na cruz e ser crucificado. Mas não apareceu nenhum anjinho da guarda, nenhum anjo do Senhor. Cadê que não apareceu? Por que será que não apareceu? Jesus creu, acreditou em tudo isso. E não aconteceu nada na sua vida física nesse momento da Via Crucis até ele ser crucificado. Cadê? Cadê o anjo do Senhor que tantos falam na igreja, que aparece, que rodopia? E cadê os anjos que não livram as pessoas quando morrem sobre os morros aterradas? Cadê o anjo que não avisa, ó, fulana, irmã, filhinha, sai daí, levita, sai daí, sai pastor, sai daí, que vai esbarrancar tudo. Cadê esses anjos que não existem? Aonde eles estão? Cadê esses anjos? Só me respondem isso. Pataquada, crença. Hã? Cadê? Eu sei que anjos existem, viu? Eu já tive experiências profundas com anjos. Mas existem coisas que nós não precisamos nem de anjo e nem de Deus para nos dar o recado. Precisamos apenas de tomar vergonha na cara, de não invadir áreas que estão com a terra porosa, proibidas, não é? Proibidas pela Defesa Civil, proibidas pela Prefeitura, proibidas pelo governo, e nós vamos lá, invadimos e construímos. E aí vem a cara de pau da Eletropaulo ou da Enel, vem a cara de pau da Sabesp, com o colúdio da prefeitura e coloca poste, coloca hidrômetro, registro de luz, como se tudo tivesse legal. Depois cai uma chuva, bruf, desmorona todo mundo, morre todo mundo.
Quem mandou ir em área que não era para ir? Aí você vai culpar Deus? Você vai culpar os anjos? É de se pensar, não é? Muito bem. Então, aonde foi que esses anjos apareceram para ajudar Jesus? Lá na Via Cruz. Não apareceu uma alma penada, não apareceu um vestido branco, não apareceu uma asa de galinha para ajudar Jesus. Ninguém. Ele se lascou sozinho. Quando foi que ele tropeçou? E quando tropeçou, que anjos o sustentaram, senão Simão Cirineu, o negro da África? Muito bem. E agora o versículo 14 do Salmo 91 vai dizer assim, em hebraico, que Hashak, ou que Shashak. Bom, que Hashak, Vafeletro, Asa Geverum, Kiadashimi. Olha só o que o Davi está dizendo, cantando no Tehillim 91, versículo 14. Pois que então encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Jesus amou o Pai, Jesus amou Hashem, Jesus amou Adonai, Jeová, Elvad, Yahvé. Jesus amou o então Pai que Maria, ou Miriam em hebraico, Yosef, José, disse de quem ele era filho, gerado pelo Espírito Santo. Jesus amou ou não amou? Amou loucamente, amou fervorosamente, amou cegamente. Pois que então, que Rashhaken Vafleteru, Asa Geveru Kiyadashemi, pois que então encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Yeshua conheceu o nome do Pai ou não conheceu? Vai vendo por aí as coisas. Esse é de todos o mais forte. Esse é de todos o mais forte e impressionante versículo deste cântico de Davi, Tehillim, ou Salmo 91, versículo 12, 13, 14. 14 é o mais forte. Como dizem, ele aponta para o Mashiach, para o Messias, segundo a crença escatológica, messiânica, do cristianismo, do protestantismo e do povo evangélico. Não é? Como Jesus, o Filho de Deus, que ama o seu Pai. Pois que então encarecidamente me amou, também eu o livrá-lo-ei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Veja em qual alto retiro Deus o Pai o colocou. Presta bem atenção se é que foi Deus o Pai. Ou se tudo não passou de uma crença absurda de Jesus, vítima de uma bitolação fanatizadora judaico-messiânica dos seus parentes, dos seus pais. Como o Filho de Deus. Sabe onde Jesus foi parar? No Alto Retiro? Jesus foi parar, foi no alto de uma cruz, crucificado, cheio de dor, agonizando, todo destruído em carne viva e ensanguentado, morrendo, com hemorragia. Repare que o tal Pai livra Paulo da cadeia através de um terremoto, livra da morte pela picada de uma serpente venenosa. Quando tem um náufrago numa ilha, vai pegar madeira para esquentar, a cobra gruda no seu dedo, a peçonha, inocula ali a peçonha, o veneno, e Paulo não morre. Deus livra Paulo da cadeia, Deus livra Paulo de uma picada de cobra. E quem foi Paulo? Um antigo fariseu, o Saul, não é? De Tarsis, assassino, não é? De pais, mães, filhos, crianças, cristãs não, né? Que criam, que seguiam o Yeshua, mas não livra por meio do seu filho, João Batista.
de Herodes, de ser condenado à morte, encarcerado, condenado à morte e ser decapitado. Não é estranho esse Deus Pai? Deixa o preso e ser decapitado. E esse Deus Pai também manda um anjo e livra quem? Pedro, da cadeia, através do anjo, que faz os carcereiros, os soldados romanos ali da prisão, dormirem, né? Os soldados romanos dormem, e esse anjo tira as algemas e correntes de Pedro, abrindo a cela, até ele ficar livre, o próprio Pedro. Mas não envia um anjinho sequer para libertar Jesus das mãos de Anás, Caifás, Herodes, Pilatos, Roma, chibatadas, coroa de espinho, paulada na cabeça, chicotes, cruz e crucificação. Cai e não tem nenhum anjo que o sustenta. Mas não envia um anjo sequer para libertar Jesus da cela durante uma noite inteira e suas torturas e morte na cruz. Talvez, eu disse que essa live não tem aquele cunho pentecostal espiritualizado, mas mais histórico do ser humano, da pessoa, do jovem, de Jesus, junto com a religião e com o sistema religioso corrupto, atrelado em união com o sistema de Roma perverso. Talvez Jesus tenha sido vítima de uma fanatização exasperada de Simeão, de Ana, de Maria, de José, de Zacarias, para encobrir um ato feio, horroroso, podre, nojento de Zacarias. Que eu nem vou falar agora, mas está lá no meu canal do YouTube. O que você acha? Então, o que você acha de Mateus capítulo 27, versículo 46, escrito 30 anos depois de Cristo? Talvez aqui, neste momento, Jesus teria sentido, né? E vivido a sua maior decepção, caindo-lhe a ficha de que ele mesmo foi vítima de seus pais e religiosos parentais. Porque ele chamou, não é? Ele clamou a Deus como seu pai. E esse Deus, como seu pai, não respondeu em hipótese alguma, nem enviou os tais anjos ou 12 legiões de anjos, não é? Veja só, aqui Mateus 27, 46, em grego para você. Perioran enatos anabon, Jesus megas pone legon eli lama sabachthani, toutesti teos moteos, mo rinati me encanaleipon, ou seja, do grego para você, por volta da hora nona, clamou, Jesus gritou agonizando, já prestes ao óbito, já prestes ao coração parar de bater, num pavor, num grito muito grande, em alta voz, dizendo, Eli, Eli, ou seja, Eli, lama sabachthani, tauteste teo monteos, mo, gnate me encalatempon, ou seja, Eli, Eli, lama sabachthani, meu Deus, Deus, meu Pai, cadê? O que quer dizer, Deus meu, por que me desamparastes? Quer colocar palavras na boca de Jesus?
Ele não está usando outros termos. Ele está dizendo literalmente que o Deus que ele alimentou como seu pai o abandonou no momento em que ele mais precisou da sua vida. Sendo este o momento de maior decepção, de maior frustração que ele, Jesus, teve na sua vida. Não foi quando os Judas o traíram. Não foi quando o chamaram de Beelzebul. Não foi quando zombaram dele. Não foi quando ele foi preso pelos soldados e levado. Não foi. Não foi quando o Judas beijou no rosto e disse, eis aí. Não foi quando ele apanhou, sofreu tudo que eu falei. Foi quando ele esperou até o fim, em que tudo que ele fez na sua vida para a pessoa que ele mais amava, para o ser que ele mais amava, que ele mais acreditou até o fim, o Pai, o Todo-Poderoso com seus anjos, o livrasse. A maior decepção que você teve na vida, que você tem na vida, que a gente tem na vida, é quando a gente enfrenta tudo. Nós enfrentamos sistema religioso, enfrentamos pastor, enfrentamos padre, nós enfrentamos professor, enfrentamos faculdade, escola, diretor, colegas, conselhos, pai, a mãe. Nós enfrentamos tudo por amor a uma pessoa que nós acreditamos, que nós gostamos, que nós cremos, ela passou para a gente uma imagem. Eu te amo, tudo, eu te satisfaço, eu te faço bem, isso, aquilo, outro, eu te prometo isso, eu te prometo aquilo, aí vai lá, deita, tem relação, engravida, casa, depois, todo mundo tentou falar, todo mundo tentou dizer, depois a decepção maior, depois que o estrago está feito, não é? Depois que já tem os filhos não são estragos, me perdoa, mas depois que já tem uma ligação de filho, filha, com o traste, com a porcaria, sabe? Aí, eu estou fazendo essa analogia a nós aqui, não é? Agora, com relação aqui, Jesus, na sua opinião, foi vítima de um esquema de fanatização, de crença religiosa de Simeão, de Ana, de Zacarias? O que teria acontecido por trás de toda essa história para encobrirem talvez um escândalo, um abuso, algo feio? Porque o que mais tem na Bíblia é casos de abuso sexual consanguíneos. Mas eu não vou falar sobre isso hoje, tá bom? E aí escolheram essa criança, essa menina, esse menino, não é? Essa mulher Maria, coitada de Maria, não é? Coitado de José, para abafar talvez um grande escândalo que a igreja nunca vai te contar e não quer te falar. Sabia? Mas vamos deixar isso para uma outra live. Ai, ai. E assim eu termino essa live de hoje, deixando esta mensagem. Cuidado com bitolação, doutrinação, fanatização religiosa. Cuidado com essa história de que tem que entrar, vir mais na igreja, conhecer mais, não é? Tem que se batizar, tem que tomar a Santa Ceia, tem que fazer a primeira comunhão, tem que fazer isso, tem que fazer o catecismo, tem que frequentar a escolinha dominical, tem que se entregar aqui na igreja dos mormons, se batizar, frequentar a escolinha, o estudo, não é? Não sei o que do evangelho, tem que fazer isso, fazer aquilo outro, tem que ir no templo, fazer ritual, tem que fazer... Cuidado! Cuidado! A sua mente, a sua vida, a sua sanidade mental é algo preciosíssimo, valiosíssimo. A sua psique, o seu estado psicológico, as suas emoções, sua crença, o seu raciocínio como ser humano, como cidadão do mundo, são pérolas cujos valores não dá nem para contar. Então não deixe que eles tomem a tua alma, tomem o teu filho, a tua filha, o teu marido, você, teu pai, tua mãe. Sabe? Muito cuidado. Para que talvez você, ou seu marido, ou sua família, ou seu filho não tenham um fim desse. Crendo em algo que passaram, que não tem nada de realidade, não tem nada a ver com você.
um absurdo, uma coisa, e você sofreu, você se deu, você fez isso, você fez aquilo. Não, fulano é maravilhoso, fulano presta, não, fulano tem dinheiro, casa aí, fica com ele, faz filho. Depois você vai viver um pandemônio de chicotadas, de tapas, de cuspes, de humilhações, de ingratidões, sabe? Não, fulana presta, fulana é linda, ela é maravilhosa, nossa. E você vai e entra nessa onda, e quando você vai ver, tá te metendo galho, traindo, destruindo o seu coração, destruindo a sua alma, destruindo a sua psique, a sua mente. Daqui a pouco você está num consultório de psicanálise, terapia, daqui a pouco você está fazendo isso com um psiquiatra, tomando remédio em cima da cama, porque fulana te traiu, porque o filho não é seu, é filho de outro homem, porque fulana te enganou. Cuidado! Muito cuidado com o marketing e a publicidade de terceiros, que o povo fala que é bom, que é legal, que é saudável, que é santo, que é maravilhoso. O Tiago, eu vou ler aqui para você, quer ver? Deixa eu ver se eu acho. Eu vou te dar um conselho legal, tá bom, pessoal? Eu não sei, eu acho que já passei de 1 hora já, porque minha garganta tá começando a pifar. Mas olha o que o Tiago ensina a gente aqui, ó. Esse conselho é legal. Quer ver? Deixa eu ver, eu vou abrir aqui, peraí. Só para terminar, tá bom? O que é religião para você? Ih, rapaz, o negócio tá ficando feio pro meu lado aqui. Peraí. 6518. Pronto. Deixa eu sair daqui, ó, peraí. Ó, vou mostrar para você o que é religião de verdade, para você ficar bem esperto, tá? Vou ver se eu acho aqui. Opa, não. Acho que é isso aqui. Não vou achar, não. Peraí, segura aí. Se eu digitar aqui, eu te acho já. Vou ver aqui. Olha, ó, Tiago 1:27. Ó, deixa eu colocar aqui. Tiago 1. Deixa eu ver aqui. É interessante esse texto que eu vou ler, tá? Deixa eu ver. Vou conseguir aqui. Aqui, ó. Achei. Olha o que o Tiago 1:27 ensina pra gente. Olha que legal. Olha só. Vocês estão aí ainda? Tiago 1:27. Eu vou ler para você aqui. Foi escrito em 45 depois de Cristo. Olha só o que ele escreve pra gente, ó. Só para você guardar aí na sua cabecinha, tá bom? Para ninguém te encher o saco. Ele diz assim, em grego, Tereskeia, kataros kai, amiantos para theos. Kai paterestin, routos epikestomai, orpanos kai terá ou querá en tilipsis reautou terion aspilos apocosmos. Sabe o que o Tiago está falando pra gente? Olha que legal. A religião, o religare do homem para com Deus, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar órfãos, viúvas e as viúvas nas suas necessidades, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Isso é religião. Sempre isso. Praticar o amor e a caridade, compreender o próximo. Fazendo isso, você vai direto para um lugar de paz e de tranquilidade quando você sair do seu corpo. Portanto, não tenha medo de nada. Viva intensamente a sua vida, mas pratique o amor e a caridade ao próximo. O resto é conversa fiada, é uma pilantragem, um estelionato religioso milenar que existe no planeta Terra. Aprenda com o sofrimento de Jesus. Aprenda
Cuidado com aquilo que tentam fanatizar você. Cuidado com uma crença absurda, dando a ideia de que você é escolhido, é isso, é aquilo outro, e no fundo, às vezes, você não é nada disso. Muito cuidado. Onde esteve o pai quando ele mais precisou? Ele era o filho unigênito, único de Deus, como falavam? Será? Se ele é, amém. Mas parece que a história, a narrativa literária, não espiritualizada, parece que diz que não. Contando dos textos que falam de relacionamento de pai com filho, de amor, de proteção e de anjos que manda e que envia, qual foi o anjo que salvou, que enviou Jesus, salvou Jesus ali? Nenhum. Então cuidado com aquilo que tentam colocar na sua cabeça, na sua mente, fanatizando você o tempo inteiro. Você não é privada, você não é pinico, você não é tapete dos outros, você não é saco de pancada, ok? Você é um ser que foi criado para ser feliz, para viver, para amar a vida e ser amado. Viva a vida intensamente, de forma saudável. Que a espiritualidade, o Deus, o Pai, a Mãe, Jesus, os anjos, todos da espiritualidade, do bem e da luz, abençoe a sua vida hoje, mude a sua vida hoje, transforme a sua vida, durma bem, tenha bons sonhos, seja curado, curada, liberto, liberta, que as portas se abram, que a paz venha sobre a sua casa, o que for melhor para a sua família, que o Espírito Santo coloque na sua mente, sabe? E para você e para os seus filhos. Não se permita sofrer mais na mão de ninguém, nem você e nem os seus filhos. Shalom, Laila Tov. Boa noite e até a próxima live. Compartilhe o máximo que você puder nos grupos do Facebook e inscrevam-se no meu canal do YouTube. Eu agradeço muito.